Meu Deus, se eu bato esse cara. Parabéns pra você. Não tem parabéns, não. É uma contradição entre termos ficar celebrando o aniversário dele. O homem se borrifa pros calendários. Sua idade é agora. Mas tá bom, eu conto que ele tá fazendo 7,5. E desses, 25 de vida inteligente na madrugada. Como craque que ele é, faz parecer fácil o que faz como ninguém. TV. Desde quando a televisão era um eletrodoméstico, ele já se comunicava com o futuro, antecipava o futuro a partir de um bordão tão simples quanto o matador. Como é que era mesmo? Comunica, menino. Não, peraí. Vou lembrar já. Eu sei que a forma dele nunca virou fórmula. Se manteve viva, seu programa não para quieto. Igualzinho a ele. Como é que era mesmo? Diz aí. Diz aí, rapaz! Não é isso. Bom, ele é esperto, ele fala baixo, que é pra todo mundo ouvir. Escuta até ficar rouco. Ah, lembrei! Fala, garoto! Fala, Serginho Grosman! Pedro, seu Pedro, meu queridão. Obrigado. Oi, minha gente. Esse é mestre, senta aí. Obrigado. Tem gente que não acredita em astrologia. Ele não acredita em cronologia. Não é? Ô, Pedro, seus textos, essas aberturas, você tem que imprimir, fazer um livro, só as aberturas. Quase que eu já dou a volta e vou embora. Tão lindo. Não, mas sério, você acredita em astrologia? Não. Não. Eu acredito no meu signo. Qual é? Câncer. E por quê? Porque ele bate comigo, mas os outros eu não acredito. O câncer é maternal, né? Passou agora. 29 de junho. De junho. Que você fez o tal 75, né? Foi. Aí a gente chega à coisa da cronologia. Cronologicamente, você então fez 75 anos. Mas, logicamente, qual é a sua idade? 75 anos. Ah. Muito lógico. As pessoas falam muito da aparência. Você não parece. Mas eu sei que sou e estou, né, com essa idade. E para mim, o mais importante disso, desse início de conversa, é que isso não tem importância, como é que eu vou dizer? Porque eu comecei na televisão, assim, com muita luz, assim, aos 40. Já fala, poxa, mas com 40? Então, a cronologia vem desde os 40, né? Nesse sentido. A televisão, eu não comecei jovem na televisão, mas também não comecei. Na hora certa. Eu só lembro a idade que eu tenho quando eu olho no espelho, eu vejo o retrato, eu me vejo na televisão. Porque senão... Mas eu tenho um jeito de pensar que é assim, nós, eu falo eu e você... Velhos do século XXI. Ainda do Orkut. Nós estamos frequentemente no vídeo. Então, quem nos acompanha não nota essa evolução cronológica. Eles não vão notando que a gente está com rugas e que o cabelo está ficando branco. As pessoas vão nos acompanhando como fosse dia a dia. Você acha mesmo, Serginho? Eu acho. Você acha que não? Eu acho que não. Principalmente quando a gente vai no programa do Serginho, ele cava um vídeo teu lá da década de não sei quanto, em preto e branco. Aí você vê. Não, aí você vê. Mas aos olhos do espectador, eu acredito que as pessoas, elas nos acompanham, elas não ficam... Nossa, eu lembro dele, ele está diferente. A gente está. É verdade. A gente está. É uma posição muito vulnerável e muito, ao mesmo tempo, muito libertadora, né? Muito prazerosa. Mas eu defendo muito que uma pessoa que esteja na televisão, ela tenha que ter, não como profissão, mas tem que ter um olhar jornalístico. Ela tem que ser uma pessoa informada. Seja ela fazendo futebol, seja ela... Porque hoje tudo está muito misturado. Você não pode
pegar um jogo, sei lá, Israel versus Irã no futebol e achar que é só futebol. Esse jogo nem deve estar acontecendo. Mas, de qualquer maneira, você precisa... Quando esse jogo acontecer, vai ser uma grande evolução. Vai. Né? Quando a realidade se tornar alegoria, né? Escuta, Serginho, qual era, o que você gostava da televisão quando criança e adolescente? Olha, eu gostava muito... Bom, criança eu gostava dos desenhos, porque a manhã era recheada de desenhos. Em preto e branco ainda. Em preto e branco. E vendiam umas telas que era vermelha, sei lá, em 3 cores para você colocar... Em plástico, assim. Num plástico, para você colocar na televisão e você via em cores. Era muito bizarro, era muito maluco. E eu, assim, eu lembro muito de séries, seriados, não é? Eu misturo um pouco seriados do cinema, que tinham seriado. Eu ia num cine chamado Cine Marconi, em São Paulo, que meu domingo era assim, de manhã, cinema do centro da cidade, né? Que era uma programação infantil. À tarde, a gente ia num cinema que exibia um filme, exibia um seriado, a gente parava, ia comer um lanche de mortadela com uma groselha. E aí tinha um segundo filme. Então eram 3 filmes no mesmo dia, fora o seriado. Isso levado pelos pais? Pelos pais. Meus pais eram malucos por cinema. Você se entendeu judeu só quando seu pai morreu? Não, eu me entendi judeu na infância, estudei numa escola judaica, mas foi na morte do meu pai que eu entendi melhor os rituais judaicos da vida e da morte. E foi muito graças ao rabino Henry Sobel. Eu não sabia o que fazer. Os ritos fúnebres, né? Os ritos fúnebres burocráticos, prefeitura, blá, 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 e os ritos fúnebres judaicos. E eu liguei para ele e ele falou, olha, você não se preocupe, eu trato de tudo. Ele mandou um cara ali, Sérgio, e burocraticamente ele fez tudo ali. E eu, o Pedro, tem uma coisa, eu não choro. Assim, são poucas as vezes que eu realmente chorei muito. E ali no meu pai, eu segurando, e, claro, por dentro, aquele estouro. Mas aí o Sobel, ele estava... A gente foi ali para o cemitério, ele estava na porta, ele abriu a porta do cemitério. A gente entrou ali, ele falou, vou cuidar de você nesse aspecto. E os judeus, eles, durante uma semana, têm que rezar de manhã e à noite durante uma semana. Durante uma semana... Tem que rezar, você não sai de casa, só pensa naquela pessoa. Você leva o judeu enrolado num pano branco, nu, e o caixão é um caixão... Ordinário. Não tem graduação de preço, nem de... E aí eles cortam um pedacinho desse manto, você leva para casa, e a sua blusa é cortada aqui, com o coração... rasgado, e aí você fica uma semana lá, pensa nele, volta no cemitério, enterra o pano branco, dá uma volta no quarteirão e fala, voltei, minha gente. E aí a vida segue, né? Mas durante esse período eu ia à noite na sinagoga e ele me abraçava. E quando ele me abraçou a primeira vez, eu inundei a sinagoga ali de lágrimas. Que bom. Foi muito bom. Vamos lá, esse cara disse que começou a televisão com 40 anos, ele também foi ser pai com 65. E olha como é que ele comunicou o Brasil. E qual a expectativa que você tem quando você pensa no teu filho que vai nascer? Você, desculpa eu falar, mas eu sou teu amigo e eu queria compartilhar com o Brasil. A Fernanda, a mulher dele, está grávida. O Brasil precisa saber. Isso vai mudar a vida de meu amigo. O eterno Serginho. Daqui a pouco ele está entrando aqui. Você não tinha combinado nada com ele, né? Tinha combinado de não falar. ele veio depois, pediu desculpas e tal. Não, porque eles me convidaram e eu falei, olha, por favor, não. E eu, um almoço antes, um dia antes, a gente almoçou com Washington,
Oliveto. E falamos, amanhã eu vou no Fausto. E aí pode ser que ele fale. Daí o Washington falou, olha, se ele falar vai ser a melhor coisa, porque vai ser comunicado. Não vão descobrir, nem vão ficar atrás. Ele vai falar para o Brasil de uma maneira carinhosa. Como sempre, o Washington estava certo. E o Fausto fez super bem. Fala, Thomas. Desde pequenininho, o meu papai já gostava de arte. Vovó Luiz e vovó Ana levavam ele no cinema, aqui em São Paulo. E foi aí que ele começou a gostar muito de filme e de televisão. Quando ficou maior, fez um monte de coisas legais. Na televisão, ele inventou Fala Garoto, Fala Garota, que é muito famoso. E eu nasci com o melhor papai do mundo. Aí dá... Tem que ser durão para não chorar mesmo. Ali quando foi apresentado, eu não sabia, ele me enganou, a Fernanda me enganou e tal. Eu agora, quando apresento o meu currículo, eu solto SBT. A vida inteira ali minha, contada desse jeito tão gentil que ele é. Tal. Como é que você compara o pai que você é para ele com o pai que você teve? Olha, existem muitas semelhanças. Semelhanças? Né? Existem. Semelhanças na delicadeza de tratamento. Meu pai sempre me deu muita liberdade de escolha. Principalmente quando eu cheguei na adolescência para poder optar a carreira. E aí ele falava, não, vê o que você ama, vê o que você faz, a gente vai apoiar. Tanto é que eu fiz 1 ano de Direito, larguei, fiz 1 ano e meio de História, larguei, fiz jornalismo e terminou. Mas eles sempre assim. Agora, eu sou muito mais presente, né? Mas isso é uma coisa de geração mesmo, né? Não, e também tem um pouco a ver com a coisa da idade. Quer dizer, porque você tem muito jovem, você tem que correr muito pela vida, E aí, das pouquíssimas coisas que a pandemia trouxe, boas, pouquíssimas, foi conviver 1 ano e meio com meu filho na minha casa, fazendo altas horas lá de casa. Né? Então, essa convivência que eu faço questão. Vez ou outra não vou, mas na maioria das vezes eu acordo para levá-lo para a escola e depois esperar ele sair da escola. E os pais dele se conheceram no ar. Você que trabalha com as pessoas que abrem a boca, tem um trabalho voltado também à amamentação. Que legal. Queria que você falasse um pouco dessa questão relacionada à dentição e à amamentação. A amamentação, ela proporciona o único movimento que vai recuperar uma situação que é fisiológica, que nós chamamos de retrognatismo fisiológico, que nada mais é que aquela carinha de joelho que todo bebezinho nasce, que tem o queixinho atrás. Isso, ele é recuperado durante o movimento que o bebê realiza na mama, que é um movimento de ordenha. Bacana, muito bom. Gente, eu não sei. Eu não sei se é porque a gente já sabe das consequências, mas me dá a impressão que se a gente está assim, mas... e ela meio... Não tinha já um... Não, é que a primeira pergunta já mostra o quanto eu estava ali. A primeira pergunta foi uma afirmação. Você que faz as pessoas abrirem a boca, isso não se fala, não é? Para uma dentista, para qualquer pessoa. Quem teve a iniciativa? Bom, quando terminou, ela falou, eu queria tirar uma foto. Eu já chamei o fotógrafo aqui da Globo, né? Para tirar a foto. E daí, na saída, a gente já combinou de se encontrar. E aí foi. Tem 19 anos. Agora tem um casamento com a gente que já dura mais. 25 anos. É normal você ter um ídolo e sonhar diversas vezes com ele, fazendo sexo. É normal? É normal! É normal. Qual é o seu maior ídolo? Você. Maravilhoso. Mandou muito bem. Ficou vermelho.
Ih! Eu não sabia. Eu fui olhar para Caetano, me emocionei, fiquei com vontade de chorar e pronto, a voz destrambelou. A partir desse momento, minha gente, esse palco tem o nome de Rita Lee. Palco Rita Lee! Oi, Rita Lee! Muito obrigado por tudo! Gente, saudade de Gal, saudade de Rita, caramba. Qual a história desse especial para Rita? Da Rita, o especial era assim, existem algumas coisas comigo que são um pouco inexplicáveis. Uma delas foi essa. A gente estava querendo, eu estava querendo há muito tempo que a gente fizesse um especial para ela, sem saber da condição dela. Ninguém sabia, né, inclusive. E aí procura, não, agora não, talvez depois. Eu sei que um dia eu acordei, e não é que eu tive um sonho, eu tive alguma coisa assim, tipo, vamos fazer agora. Com ela ou sem ela? Ou com ela ou sem ela. E aí falei, só comunique a ela, tal, que a gente vai fazer. E aí veio uma produtora da Rita, sentou comigo e contou. Falou assim, acontecendo. Ela está em cuidados paliativos, tem momentos de muita lucidez, outros não. Eu falei, mas então vou fazer o seguinte, vou falar para todo mundo que ela está assistindo o programa na hora da gravação. Que eu vou mandar um link. E aí fizemos o programa e ela não assistiu o link. Mas durante o programa, no ar, ela acordou, assim, viu o programa, o Roberto, o filho, fez esse vídeo e teve um despertar dela, assim, uma coisa, assim, de muita emoção mesmo, muito. Você conhecia a Rita lá dos tempos de equipe, lá do seu começo? Não. Foram poucas pessoas que eu não levei lá. Secos e Molhados, Rita Lee. Eu quis muito, mas não consegui. Eu falei do Equipe. Equipe era uma escola que fez história, na época, em São Paulo. E lá nos anos 70, o Serginho começou como, antes de promover shows, você era uma espécie de cineclubista. Passava filmes. O cursinho tinha um teatro. E aí eu sugeri projetar filmes, eles falaram, então fica aqui. E aí começou o colégio Equipe. Durante o colégio começou essa trajetória de 9 anos de shows e filmes. Então, primeiro eram aqueles jovens, Belchior, Gonzaguinha, Walter Franco, Melodia, que iam muito lá. E aí, num show do Jardim Macalé, na fila estava o Gil comprando ingresso. E eu falei, o que está acontecendo, né? Daí o Gil assistiu o show, todo mundo assistiu o Gil assistindo o show. O Gil foi o único a assistir o show, todo mundo olhando o Gil. E aí ele topou vir e aí começou uma... E eu era ligado a uma escola de samba de São Paulo, Camisa Verde e Branco, que teve um contato com Elifas Andreato, que era um artista gráfico maravilhoso, que me chamou para ajudar na escola de samba. E eu fiquei enlouquecido lá. Eu ia quase todos os dias para a escola lá, Camisa Verde. E aí eles chamaram da Mangueira seu delegado, o maior passista que a Mangueira já teve. E eu fiquei muito amigo dele. E eu levei ele para ver um show lá da Equipe. Ele falou, você não quer que eu traga umas pessoas? Puts. Falei, quem? Assim, Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus. Daí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Porque eu ia buscá-los de Fusca branco. E você botou essa gente toda no Fusquinha? Tem essa história do... Delegado. Delegado era magrinho, deve ter ido atrás. Na frente. Não, na frente. Na frente? Delegado na frente. Atrás, exprimidos, Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina e Dona Zica. Meu Deus. Foi o que eu pensei, foi essa expressão. Falei, meu Deus, se eu bato esse cara.
E eu tive uma... Como eu vou chamar? Uma coisa... Se só eu sobrevivo. Foi muita maldade no meu pensamento. Quando ele diz que não faz planos, realmente os planos foram fazendo você, né? Foi o contrário, né? As coisas foram acontecendo. E aí veio a TV Cultura. Tive uma experiência na TV Cultura chamada Orientação, que era um programa ao vivo às segundas-feiras sobre profissões. Meia hora era uma profissão, meia hora era um esporte para explicar. E depois eu fui para... Eu dirigi a Rádio Cultura AM, estava dando aula na FAAP, na PUC, e surgiu um congresso de TVs educativas no Piauí. E eu fui, aí o Marcelo, amigo do Fernando Meirelles, falou, a gente tem um projeto na TV Gazeta de São Paulo. Você não quer dirigir e apresentar? Eu falei, quero. Larguei a direção lá na TV Cultura, fui fazer TV Gazeta. 2 anos depois a TV Cultura me chamou e eu criei essa ideia que eu tinha pensado como professor. Eu sempre pensei muito em como democratizar um programa de televisão. De que maneira a gente democratiza? E eu cheguei à seguinte conclusão, vamos dar voz às pessoas que assistem o programa. Elas vão fazer o programa junto com a gente, não só como espectador. E aí começou o Fala Garoto. E desde o início eram jovens, Sempre. necessariamente? Sempre? Sempre. Sempre foram jovens, adolescentes. E aí também foi um pensamento que era assim, essa faixa de idade, que vai até os 19 anos, 20 e tal, de um modo geral, ainda não tem compromisso. Não tem, se for jornalista, não tem compromisso com a editoria, não tem compromisso com o jornal, não tem compromisso com o entrevistado, não é? Uhum. Então ele vai lá e solta uma pergunta que ele pode se arrepender logo depois, mas ele faz. E também tem uma coisa da época, naquele momento você faz um programa que chama Programa Livre, qualquer coisa que tivesse a marca livre, sem censura, liberdade, no momento que o Brasil está se democratizando, eram os jovens que estavam inventando esse Brasil novo, né? Mas sabe que tem uma história, né? O Silvio queria outros nomes, tal. Ele queria Força Jovem. Eu falei, Força Jovem parece time de futebol, parece organizado. Daí eu pensei... Primeiro eu pensei nos filmes que eu assistia quando a ditadura estava aí, que tinha embaixo Programa Livre. Isso. E tinha um carimbo da Solange. Pau! E aí a abertura do Programa Livre é um carimbo, Programa Livre, que era uma referência, nunca explicitei isso, mas era uma referência a ser livre quando realmente a gente podia ser livre. Era uma subversão da inspiração inicial. Da inspiração, né? Vamos ver alguns momentos aqui dessa época. Olá, boa noite, pessoal que curte e gosta de ouvir matéria-prima. Essa é matéria-prima. Uma pessoa que ligou para nós. Paulo Freire. Álvaro de Santo André. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. Eu não sou anticomunista nesse sentido medieval, de considerar que comunista come gente, de rosbife. Mas também não sou comunista, quer dizer, eu sou, porém, um socialista. Eu acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no seu direito de ser. Programa... Aí, carinho. Vamos lá, começar as perguntas. Quem tem? Garoto, fala. Queria saber o que ela sentiu e se ela esperava quando ela ganhou o prêmio de mais gostosa do MTV Movie Awards. I think it was a mistake, but I'm not going to give it back. Eu acho que foi um erro, mas não vou devolver o prêmio. Fala, Gabriel. Senhor ex-presidente, eu queria saber do senhor, sem muita autopropaganda, se o senhor dorme tranquilo, mesmo sabendo que 150 milhões de pessoas te odeiam. Não exagera. Não exagera.
Bom, terminado o programa, na impossibilidade de esganar o menino, ele foi te esganar? Acabou o programa, tchau, nem tchau. Nem tchau. Vem cá, estava conversando hoje com o pessoal que fez a pesquisa para o programa, e eles acharam que os adolescentes da década de 90 eram mais articulados do que os de hoje, falando. Você concorda? Você acha que o que mudou na garotada, nos jovens, nos adolescentes? A primeira coisa que mudou foi a entrada da internet, que antes não tinha. Então a gente viu o Paulo Freire, a plateia era só de meninas pedagogas, assim, estudantes de pedagogia. Essas elaborações que a gente vê, elas também não retratavam necessariamente um aspecto maior da juventude brasileira. Porque às vezes as pessoas perguntam, e o jovem de hoje? Mas qual jovem de hoje no Brasil? Não é? O jovem que estuda em escola pública, o jovem que estuda em escola privada, o do norte, do sul. No programa, não é? Eu vejo ainda pessoas com elaborações bem bacanas e pessoas diferentes. Eu acredito que hoje a tecnologia do celular mudou muito a relação das pessoas com o foco e com a profundidade. Vem cá, eu vou brincar aqui de Fala Garoto com vocês, tá? Agora vocês vão fazer perguntas para... Vão pensando aí que a gente vai para o intervalo e depois... Fala, Serginho! Volta já. Estamos aqui celebrando o 75, o agora de Serginho Grosman, 75 anos de vida, 25 de altas horas. Então, vamos lá, quem é que vai ter perguntas aqui pro garoto? Aquela moça que foi mais rápida no... Isso, foi quem levantou o braço mais rápido. Como é seu nome? Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Bial? Boa noite para vocês. Tudo bom? Eu sou a Luísa, sou estudante de Rádio e TV, estou no último ano. Nesses anos de jornalismo, nesse tanto que a sua carreira cresceu, o que você acha que vai acontecer daqui a uns anos com o aumento da inteligência artificial, da internet? Como que você acha que vai estar o jornalismo daqui a uns anos, a notícia e a credibilidade da notícia daqui a uns anos? O que você acha sobre? Bom, a gente já vive um momento em que a credibilidade é colocada em interrogação, né? As pessoas passaram a ter o próprio canal de jornalismo através do WhatsApp. As pessoas, elas querem ouvir o que elas querem, não o que elas querem saber, aquilo que elas querem ouvir. Então elas procuram os veículos que mais se identificam com elas. O argumento praticamente acabou. O argumento é assim, eu conversar com você e você me fazer mudar de ideia e eu falo, você tem razão, mudei de ideia. Hoje a gente não tem isso, tá muito difícil isso. Então, eu acho que para mim, a prioridade primeira é essa, é resgatar a credibilidade, não é? Essa questão técnica, tecnológica, eu não posso dizer o que vai acontecer, mas eu posso dizer o que eu gostaria que acontecesse. Eu acho que não vai acontecer nada sem a nossa presença, sem o ser humano. Quem mais vai fazer pergunta? Aquela moça... Isso. Como é seu nome? Meu nome é Adriana, eu sou do Instituto INCA de Santo André e eu admiro demais a sua carreira. Eu te acompanho, Serginho, desde lá do Programa Livre, maravilhoso. E o que eu queria perguntar para você é, desses 25 anos, qual o momento que mais te marcou ou que você gostaria de reviver novamente? Puxa, é um pouco difícil isso. Aqui no Altas Horas, os especiais, a gente falou da Rita, do Milton. No começo, tinham muitos debates, muitas conversas. No Programa Livre, eu fiz um programa ao vivo, direto do Carandiru, da Casa de Detenção, alguns meses antes do massacre. Esse foi um programa, para mim, ao vivo, né?
com 3 mil detentos, assim, inesquecível. Mas todas essas entrevistas com políticos, com celebridades, com a Laura Pausini, e ter a possibilidade de receber no programa algumas bandas que iriam estourar depois, como o Chico Science, como o Charlie Brown Jr., como o Skank. Então, você quer um momento, eu vou ficar com o Carandiru. Boa. Valeu, gente! Continue falando, garoto! Obrigado.